Ele veio para salvar, mas muitos o rejeitaram. Sua presença confronta o mundo, divide opiniões e revela corações. Nesta mensagem, entenda como Jesus se tornou sinal de contradição para que a verdade fosse exposta. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações. Lucas capítulo 2, versículo 25. Está escrito assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a queda como para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Cabe isso na sua cabeça, Jesus sendo alvo de contradição? Também uma espada passará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos. Glória a Deus. Estende a sua mão para cá, me abençoa. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Que essa palavra encontre os nossos corações, que essa palavra encontre as nossas vidas debaixo de graça, que nós saiamos daqui, Senhor, despertados, destemidos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, por essa palavra, que essa palavra encontre um lugar no nosso coração, que vire uma chave em nós, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro isso. Essa palavra vai virar uma chave na sua vida hoje de entendimento, desafiando você para mais de Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra eu recebi do Senhor agora, essa semana, segunda ou terça-feira da semana passada que passou, lá em Campinas, quando eu estava lá na casa, que lá em Campinas a gente tem a casa dos pastores também lá. O pastor Juscelio alugou uma casa lá para receber os pastores, como a gente tem aqui no centro de Itajaí. Essa palavra veio como um fogo dentro de mim, falando de Simeão. Simeão, ouvinte. A palavra Simeão significa ouvinte, ou aquele que Deus ouve, ou aquele que ouve. E logo em seguida vai falar de Ana, né? Ana significa graça. Ana profetiza, Ana que estava no templo. Fala de Simeão e logo já fala de Ana, quando Jesus ainda era uma criança, que foi apresentado ao templo no 8º dia. Ou melhor, foi circuncidado no 8º dia, depois foi apresentado ao templo. E eu estava pensando nisso, Jesus alvo de contradição. E uma pergunta que bate no meu coração é sempre... talvez eu já participei de tantos podcasts, né? Entrevistas e tal, e as pessoas fazem sempre a mesma pergunta: como é que é ser usado por Deus? E eu sempre respondo a mesma coisa: pessoas vão te amar e vão te odiar pelo mesmo motivo. Tem pessoas que vão te amar e tem pessoas que vão te odiar, mas sempre é pelo mesmo motivo.
E aí o texto que eu uso como base é esse aqui: Jesus alvo de contradição, que ele ia ser usado para queda de muitos e elevação de muitos. Muitos, quando ouviram falar de Jesus, foram elevados. Outros, quando ouviram falar de Jesus, entraram em ruínas. E este menino será motivo de queda e de muitos, mas também de ascensão, ou seja, de elevação. E eu preciso entender isso, irmãos. Cristianismo é isso. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou mal. Tem dia que eu estou legal. Tem dia que eu estou sorridente, né? Tem dia que eu não estou sorridente, irmão. Amém? Eu gosto muito de uma palavra do Vilela, do Felipe. Já ouvi falar sobre isso uma vez. Que ele diz: que sociedade é essa que a gente tem que ser feliz todo dia? Todo mundo está vendendo felicidade na internet, como se você não tivesse o direito de ficar triste. Morreu alguém na sua família, você fica triste, mano. Perdeu o emprego, você fica triste, a não ser que você tenha um melhor do que esse. Aconteceu uma coisa, você fica triste, mas parece que é proibido ficar triste. Ficar triste, irmãos, não é doença. Tristeza não é doença, a não ser quando é uma vida de tristeza. Mas você ter dias de tristeza, de angústia, na realidade são esses dias que preparam você para aquilo que Deus tem para a sua vida. Nos dias de alegria você celebra, nos dias de tristeza você aprende. Pegou isso? Na alegria você não aprende muito, você só celebra. A alegria está no coração. Mas o dia de tristeza você pensa. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ir na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de luto o homem pondera o seu coração, ou seja, ele aprende mais. Então tem coisas que você vai aprender com a tristeza que o sorriso não te ensina. Tem coisas que você vai aprender no dia triste, no dia mau, que o sorriso não te ensina. Porque no calor da celebração, muitas vezes, você não aprende nada. A gente celebra, e é importante celebrar. O crente, eu sempre digo, um crente que não é alegre é um difamador do evangelho. Mas não significa que ele não pode ficar triste. Não significa que ele não tem dia de tristeza. Tem dia que você está em elevação, tem dia que você está em queda. Tem dia que você não está mal. E aí, o que aconteceu? Jesus deixou de ser Jesus na sua vida? O Senhor deixou de ser teu Senhor? Eu gosto muito de um texto de Romanos 11, 22, que diz que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Então Deus é bom, mas é severo. Deus é severo, mas Deus é bom. Deus é justo. Deus ama, mas repreende e castiga quem Ele ama. Amor e correção caminham juntos. Tristeza e alegria também, irmão. Montes e vales estão sempre perto um do outro. Então não entre em condenação se você está num dia triste, amém? Tem dia que você não está alegre, ponto final. Tem dia que você não está bem. A Bíblia diz em Romanos 11, 22, que para os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade. Se é que permanecereis nela, de outra sorte também tu serás cortado. O dia da tristeza eu estou permanecendo, estou aqui. Não estou legal? Não estou bem? Estou triste, mas estou aqui. Eu estou aqui, não estou? Parece que essa sociedade é proibida de ficar triste. Por quê? Porque todo mundo só vende alegria. Todo mundo só vende alegria, não vende BO, não vende problema. Não, irmãos. Eu e você temos que viver o propósito de Deus respeitando o plano. Deus tem um plano e um propósito. O propósito é o alvo final de Deus. Mas Deus tem um plano para mim andar nesse propósito, para chegar no propósito. Eu preciso entender isso. E se tem uma pessoa que entendeu isso, foi Abraão. Abraão, ele viveu o propósito respeitando o plano. Porque não adianta eu viver no propósito se eu não respeito o plano de Deus. Se você ler na Bíblia Gênesis de 3 a 11, sabe quantos anos tem de 3 a 11? Do capítulo 3 de Gênesis ao capítulo 11 de Gênesis,
tem 2000 anos de história. Mas daí no capítulo 12 até Jesus tem mais 2000 anos. Ou seja, parece que Deus desacelera e vai explicando melhor, vai sendo mais. Do capítulo 3 ao capítulo 11 não tem muita instrução histórica. Mas do capítulo 12 até Jesus, aí você vai vendo, passa a lei, passa os profetas, passa os reis, até chegar a Jesus. Parece que Deus dá uma pausa aqui. Diga comigo, plano de Deus. Diga comigo, propósito de Deus. Meu irmão, são coisas distintas. O propósito é o alvo final. O plano é o processo que você vai viver para chegar no propósito. E tem muita gente que tem propósito. A gente fala muito de propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Todo mundo aqui tem propósitos. Agora você tem que entender o plano que Deus fez para você chegar no propósito que Ele diz que você tem. Senão você não vai andar nesse lugar. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Algumas traduções dizem que foram chamados segundo o seu propósito. Mas eu gosto mais da tradução andam, porque não adianta você ser chamado se você não anda. Se você foi chamado e você não anda, Ele te chamou, te predestinou, te justificou e quer te glorificar. Tudo isso é o propósito de Deus. Mas tem um plano, e eu posso sair do plano, mesmo ainda tendo um propósito. Tem gente que saiu do plano, mas ainda tem um propósito. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o plano. Um avião não decola, ele já sabe para onde ele vai, senão ele não embarcava as pessoas. Vamos chamar agora o voo que está indo para Goiânia. Eu fui para Goiânia semana passada. E aí todo mundo embarca. Quando chega lá, fica esperando. Aí alguém entra e traz o quê? O plano de voo. Aquele avião já sabe para onde ele está indo, mas tem um plano para ele voar. Um plano de altura, um plano de velocidade. Você está me entendendo? Você tem um propósito, mas o plano está aqui, ó. Você não pode andar no propósito do seu jeito, com o seu plano, com as suas estratégias. Vamos fazer uma pausa de 1 minuto para um recado importante. E já voltamos com a pregação. Se você quiser somar conosco para que o Evangelho continue sendo anunciado, pode nos abençoar de alguma forma, contribuindo com qualquer valor através do QR Code que está na tela. Mas mesmo que você não possa ajudar financeiramente, ainda assim pode fortalecer esse ministério curtindo este vídeo, comentando, se inscrevendo no canal e compartilhando com outras pessoas. Cada atitude sua faz toda a diferença e nos ajuda a levar a palavra ainda mais longe. E eu também tenho um segundo canal onde compartilho minha rotina e um pouco do meu dia a dia com fé e simplicidade. O link está na descrição. Passa lá e se inscreve também. Agora sim, vamos voltar para a pregação que Deus preparou para o seu coração. Se estiver fora do plano de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Então, claro, você está aqui porque você ama a Deus. Mas que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, se eu amar a Deus, eu vou chegar no propósito? Não. Uau. Mas eu amo a Deus, Cris. Mas você não chega. Porque você ama a Deus. Se você ama, a prova que você ama é andar no seu plano. Porque eu posso amar a Deus e não andar no seu plano. Mas eu amo a Deus. Eu sei que você ama. O caso aqui não é amor, é obediência. Por isso que ele disse: você me ama, você me obedece. Vós sois meus discípulos se fizer o que eu vos mando. Obediência. Mas eu te amo, Jesus. Eu sei que você me ama, mas você não obedece. Se você me amasse mesmo, de verdade, você me obedeceria.
e você faria as coisas como eu estou dizendo para você fazer. Não, mas Senhor, eu tenho um chamado. Você não tem o chamado, porque foi eu que te chamei. O chamado não é seu, é meu. O chamado não é seu, é você que é do chamado. É você que pertence ao chamado, não o chamado que pertence a você. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai querer fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Estamos entendidos? Como é que eu provo o meu amor por Deus? Andando segundo o plano que Ele determinou. Concorrem para o meu bem. O que Deus tem para mim, onde é que está o que Deus tem para mim? Já está pronto. Como é que é? Já está pronto. Mas agora ele precisa ser formado aqui na terra, mas já está pronto. Porque o reino espiritual já está pronto. Não existe passado, nem presente, nem futuro. Tudo vive no estado do ser. Eu preciso formar o que Deus já planejou para mim. Tem um plano. Salmo 139, verso 16 ou 17, diz assim que no seu livro Ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Então já está pronto. Agora eu tenho que acessar isso na nuvem. Está aqui na nuvem. Não está aqui no iPad, está na nuvem. Então eu tenho que entrar na internet, botar minha senha e baixar da nuvem. Já está aqui, mas não está aqui. Pegou? Já está aqui. Os planos de Deus são perfeitos. Por isso que quando você começa a orar, você é transladado daqui para o projeto de Deus. Aí você quer ficar lá. Por isso que Pedro diz, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, tá bom demais, aqui que é o meu projeto. E Deus diz, não, você tem que descer e baixar o que você viu aqui em cima. É você que tem que baixar o que você viu. Já está na nuvem. As canções já estão na nuvem. A unção já está na nuvem. A revelação está na nuvem. O projeto de Deus está na nuvem. Então o que eu faço? Aleluia! Mas a nuvem que eu tenho é 50 gigas. Então você precisa de 1 tera. Você precisa comprar mais espaço na nuvem. Só que esse espaço na nuvem você não compra com dinheiro. Esse espaço na nuvem você compra quando você se importa com Ele, quando você se dedica a Ele. Está tudo aqui nas regiões celestiais. Por isso que nas regiões celestiais a igreja já está assentada com Ele nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nas regiões celestiais já está pronto. E Deus não vai fazer sem a igreja. Por isso eu preciso estar na igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, não é o templo, é a igreja. Já está na nuvem. Põe a tua senha aí. Baixa tudo que é seu. Meu Deus, baixa tudo que é seu. Eu vou falar de novo. Baixa tudo que é seu, porque já está pronto. Você está correndo atrás da bênção, mas já está ali. Você só precisa acessar e baixar o desenho de Deus para a sua vida. Já está pronto. Você pode viver tudo que Deus planejou para você. Aleluia. Aleluia. Mas está ali. Eu tentei baixar, mas não carrega. Sabe por que não carrega? Porque o Wi-Fi é fraco. Porque tem pouca oração, tem pouco jejum, tem pouca obediência, tem pouca vida com Deus. E para baixar os projetos de Deus, o Wi-Fi tem que estar alto, meu amigo. A ligação tem que estar alta, o Wi-Fi tem que estar ligado. Aleluia. Você está me entendendo, querido? Queda e elevação depende de que ângulo que eu estou olhando para Jesus. Se eu olho para Jesus só por minhas necessidades, Ele vai ser para minha queda. Porque Deus não investe em necessidade. Necessidade Ele supre. Ele investe em propósitos. Aleluia. E talvez, é só eu posso estar vivendo em constante necessidade. Talvez é porque eu não esteja no propósito.
É a hora que você diz, ai, aleluia. De repente Deus está tentando me ensinar algo. Lá em casa, irmão, a gente dorme no escuro. Mas assim eu não consigo nem dormir com a luz do reloginho do ar-condicionado ligado. Eu tenho que apagar ela. Eu fico catando greta. Tem que estar escuro. Por quê? Mania. Eu acho que eu durmo de olho aberto, porque eu fico lá olhando. Não vejo nada, mas estou vendo tudo. Apaga tudo, fica aquele breuzão assim. Eu não estou vendo nada, mas eu estou vendo tudo. Eu não estou vendo nada que se pode ver, mas eu estou vendo tudo que não pode se ver. É incrível. Por que eu estou falando isso? Eu sei lá por que eu estou falando isso. Eu estou falando isso, talvez tenha alguma luzinha acesa aí chamando a sua atenção. Enquanto tiver essa luzinha acesa chamando a atenção, você não presta atenção naquilo que o Senhor está tentando te mostrar. De repente a gente acendeu uma luzinha com a nossa mão e a gente acha que tudo que vai acontecer na minha vida tem que ser por ali. E Deus diz, não é. Tem coisas que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, e que nem está no teu coração, mas eu vou revelar para aqueles que me amam. Sabe, aqueles que me amam, eles vão ver. Querido, você pode ver o invisível. Parece loucura o que eu estou te falando, mas eu estou dizendo que você pode ver o invisível. Você pode ver. A vida não se limita apenas naquilo que você está vendo. Então, o que Deus tem para mim já está pronto no espírito, mas agora precisa ser formado na terra. E como é que eu formo? Entendendo que é mais importante para mim eu conhecer o plano global de Deus para toda a humanidade do que conhecer o plano só para a minha vida. Mas hoje, o grande frenesi do evangelho qual é? Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. E a pessoa acha que o plano é para a vida dela. Não. Deus não vai negociar seus princípios para trazer o plano dele para a sua vida. É você que tem que se importar com o plano eterno de Deus para toda a humanidade. E ver se você está fazendo parte disso ou não. Porque mais importante do que conhecer o plano de Deus para a minha vida é conhecer o seu plano eterno para toda a humanidade. É muito mais importante, irmão, porque o plano da minha vida tem a ver com o plano global de Deus para toda a humanidade. E se eu quero entender o plano da minha vida, eu tenho que entender, eu tenho que procurar entender o plano de Deus para a minha cidade, para a minha igreja, para o meu ministério, não é só para a minha vida. E sabe que nós estamos nos tornando pensando dessa forma? Perdoe-me a palavra pejorativa, mas nós estamos nos tornando crentes egoístas, que estamos na fila do pão, na fila da bênção, pelo propósito da nossa vida. E aí eu acabo fazendo coisas só que contribuem para o propósito da minha vida. E eu tenho dificuldade de servir alguém, eu tenho dificuldade de estender a mão para alguém. Por quê? Porque isso não tem a ver com a minha vida. Mas se eu e você descobrimos o plano eterno de Deus para toda a humanidade, cara, embarcar no avião para salvar uma pessoa do outro lado do mundo vai te interessar muito. Ei, você vai querer gastar dinheiro para salvar pessoas que você nem sabe o nome. Eu te garanto isso, você vai viver feliz fazendo isso. Você não vai ser feliz juntando dinheiro, juntando coisas. Você vai ser feliz descobrindo o plano eterno de Deus para a sua vida. E como eu descubro o plano eterno de Deus para a minha vida? Descobrindo o plano eterno de Deus para toda a humanidade. Porque a humanidade não vai se encaixar em mim. Sou eu que tenho que largar a minha vida e entrar na vida que Deus tem para mim. Novos céus e nova terra estão sendo feitos para quem nasceu de novo, para quem entendeu o que é nascer de novo.
Nascer de novo é eu sair do meu propósito e entrar no propósito de Deus. Nascer de novo é eu deixar a minha vida. Porque eu fiz um plano, irmãos. Eu fiz um plano. Você fez um plano. E glória a Deus porque você fez um plano. Quando a gente abriu essa igreja, essa parede aqui, a parede estava aqui, vocês aí não existiam. Tinha uma parede aqui, a gente abriu uma igreja, tinha 100, 150 pessoas aqui. E a gente pensava, nós vamos fazer a tarde da bênção, o culto do milagre, o culto da unção. Domingo eu vinha para cá com a minha família, com alguns irmãos, limpava as cadeirinhas de plástico. E a gente pregava aqui, e a gente pregava, parecia que estava pregando para o mundo. E estava pregando para o mundo. Esse era o meu plano. Ser pastor do bairro São Vicente, aqui do Vassourão. Pastor Luiz Hermínio. De onde é que o pastor Luiz Hermínio? Ali, do São Vicente. Esse era o plano que eu queria viver. Eu não tinha noção da dimensão disso. Por quê? Porque os meus caminhos não são como os teus caminhos, nem os meus pensamentos são como os teus pensamentos. Os meus caminhos são muito mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Você planejou uma coisa, Deus veio e virou a casa de cabeça para baixo. Sua vida hoje gira em torno, não pode girar em torno do seu plano. Você precisa saber se o plano que você está vivendo é realmente o plano de Deus, porque você vai ser um frustrado, um infeliz do futuro, se você não sair do seu plano e entrar no plano de Deus. Mas como é que eu vou descobrir tudo isso que o senhor está falando? Wi-Fi tem que estar ligado, irmão. Banda larga. Tem que ser banda. 3G não dá mais não, meu filho. Aquela oraçãozinha básica não dá mais não. 3G não dá mais não. Hora no almoço, hora no café, dobra na beirada da cama. Deus te abençoe, obrigado Jesus. Agora me deito, agora me levanto, eu na beirada e ele assim no canto. Não, essa oraçãozinha não funciona mais, não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigado, Jesus. Não, Senhor abençoe esse pão, abençoe essa cuca, abençoe. Não, essa oração é a básica. Sabe, é o básico da sua vida. Você vai ter que mexer em músculos que você nunca mexeu. Para entrar no plano de Deus, você vai ter que fazer um esforço que você nunca fez. Quem falou para você que servir a Deus é barato, mentiu para você. Jesus já fez tudo por mim, não fez não. Você tem que tomar a sua cruz e seguir-me. Tem uma cruz para você tomar, tem uma vida para você viver, tem desafios que vão bater na sua porta, tem frustrações, tem dia que você vai dormir com medo de acordar. Aleluia. Tem dia que você se assusta com a sua sombra. Deus vai treinar você no medo, vai treinar você na culpa, vai treinar você em todas as frustrações. Você vai ter medo de viver, você vai ter medo de reagir, você vai ter medo de, meu Deus, eu estou namorando, vou casar, não tem nada. Deus vai desafiar você a viver o plano dele. Mas se você tiver coragem, audácia, petulância, para entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, entrar no coração de Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui. Mas eu não trabalho na igreja. Não importa se você é um empresário, um comerciante, um negociante, um artista, um atleta. Não importa quem você é, um político. Não importa, você precisa colocar sua vida no padrão divino, porque tem um padrão divino para todos. Tem um padrão divino só para todos, é um trilho só. Amém, irmãos? Se eu quero entender o que Deus tem para a minha vida, eu preciso entender Deus, o que Ele tem para todas as pessoas. O plano global de Deus tem que vir antes do plano individual da minha vida. O plano é o processo para cumprir o propósito, para chegar no alvo final. Senão eu corro o risco de fazer 60, 70, 80 e frustrar, dizer: cara, não cheguei. Por quê? Porque eu negociei princípios, eu negociei valores, eu fui passando por cima de coisas que... Mas o meu pastor me dizia que Deus tinha um plano, e era verdade, mas você precisa entrar.
Mas o que vai mudar na sua vida? Que a mente vai mudar, o coração vai mudar. Mudando a mente e o coração, muda as ações, muda o comportamento, muda a forma de ver a vida, irmãos. Eu preciso conhecer os planos de Deus. Agora, tem um detalhe importante que eu preciso falar para vocês. O plano de Deus eterno envolve céu, mas envolve o Egito, envolve a Babilônia. Não, a Babilônia, tem gente que está jogando pedra na Babilônia, mas esquece que pode acertar uma pedrada na cabeça do irmão Daniel. O irmão Daniel está lá. Mas o Egito é o mundo é do diabo. Não joga pedra, porque pode acertar a cabeça do irmão Zé. O irmão José está lá no Egito, irmãos. E sabe quem que levou ele para lá? Foi Deus. E você ataca o Egito, e o irmão José diz: não, não ataca, eu estou aqui tentando fazer a obra. Mas quando eu entendo os planos eternos de Deus, eu entendo por que o Brasil está vivendo tudo isso. Cada nação tem um presidente que merece, meu amigo. Isso é para quê? Para acordar a gente. Por quê? Porque a gente depende de quem? De presidente? De governador? Não, você depende de Deus. O que Deus vai fazer na terra, vai fazer pela igreja. Um dia todos os reis que estão brigando agora vão se dobrar diante dele. Ele é o meu alvo. Eu não espero nada de Brasília, eu estou esperando da eternidade. Um dia ele vai descer, e todos os reis da terra, todas as coroas vão ser tiradas da cabeça, todos os cetros vão ser jogados no chão. Eita Deus, tem que cantar eita mesmo. Aleluia, alguém levante a mão e diga aleluia. Sabe o que é que Simão fez naquele dia, Jackson? Ele apresentou Jesus no templo. Nós estamos precisando dos Simões, aos homens que voltem a apresentar Jesus no templo. Jesus está precisando desesperadamente ser apresentado novamente no templo. Os templos não podem estar cheios de gente vazia, irmãos. As pessoas precisam saber quem Jesus é. Eu oro para que Deus levante homens e mulheres que voltem a apresentar Jesus no templo. Que Jesus volte a ser apresentado. Volte a ser apresentado como alvo de contradição. Alvo de contradição. Muitas pessoas não apresentam Jesus hoje porque Jesus virou alvo de contradição. Então é melhor apresentar um plano para melhorar a sua vida. Ei, Deus não quer melhorar a sua vida. Não, pastor, não. Ele quer que você perca a sua vida, para que você viva a vida que Ele tem planejada para você, que ela vai até o final, até a eternidade. Ela vai transpor a sepultura. Ela vai transpor a sepultura. Você precisa ressuscitar, mas não há ressurreição sem cruz. Essa semana eu vi um amigo falar, um amigo da África, de Angola. Sadraque falou isso, um precioso amigo. Ele disse que na sepultura você via Jesus sem roupa, mas, ou melhor, na cruz você via Jesus sem roupa, mas quando chegou na sepultura você viu a roupa sem Jesus, porque Jesus já não estava mais ali, Ele ressuscitou. Meu Deus! Você olhava para a cruz, você via um Jesus nu, pendurado, a vergonha, o escárnio. Mas quando chegou na cruz, na sepultura, quando foram ver, só estava a roupa. O Jesus não estava mais ali. Na cruz, é para lá que você tem que ir, porque na cruz você é despido. Você não vai ser vestido na sepultura sem ser despido na cruz primeiro. E Jesus não vai botar uma roupa limpa em cima dessa roupa suja. Por isso é na cruz que eu sou despido.
Na sepultura eu sou vestido, mas foi lá no cenáculo que eu fui revestido com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Então, por favor, querido, Jesus é alvo de contradição e Ele tem que ser. Por isso que quando você prega o Evangelho, pessoas te amam e pessoas te odeiam. Pessoas te atacam e pessoas te celebram. E graças a Deus que é assim, porque essa é a profecia sobre Jesus. Ele seria posto como queda e elevação de muitos. Se você permanece, é elevação. Mas se não, será queda. Porque se eu não aceito os princípios de Cristo, como eu vou viver com Cristo? Eu serei só pastor, ou serei só ovelha de uma igreja? Não, irmãos. O homem, ele se move por três coisas: por necessidade, por prazer ou por propósito. E se você vive no propósito, certamente você vai ter prazer. E certamente você vai vencer as necessidades, todas elas. Seja até carência afetiva, você vai vencê-las. Você vai vencer a solidão, você vai vencer o medo, vai vencer a culpa. Você vai vencer a tristeza, a paternidade, você vai vencer tudo. Porque o Senhor te reveste. Então nós tomamos decisões por aquilo que nós precisamos fazer, mas não tomamos decisões por onde precisamos estar. Ei, deixa eu te falar uma coisa: as suas decisões talvez não sejam por aquilo que você tem que fazer, mas por onde você tem que estar. Porque o que você precisa fazer está onde você precisa estar. E se eu estou no plano de Deus, o que eu preciso fazer está ali. Eu não preciso sair do plano de Deus para fazer alguma coisa para mim. Porque todas as vezes que eu penso em mim primeiro, certamente eu vou ter que sair dos planos de Deus. Porque nos planos de Deus não tem egoísmo, não tem egocentrismo. Porque eu não penso em mim primeiro. Reino é pensar primeiro no outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele não pensou nele nem no Filho. Ele pensou no mundo, no amor que ele tinha no mundo. Isso é loucura, por isso que Evangelho é loucura. Por isso que Evangelho é queda e elevação de muitos. Porque Evangelho é loucura, não tem lógica. Como um inocente morre por pecadores. Evangelho é isso, é um inocente morrendo por pecadores. E nós não pensamos assim muitas vezes. A gente pensa, bateu, levou, olho por olho, dente por dente. E Jesus diz: não, não é assim. Evangelho não é isso. Não é olho por olho e dente por dente. Então eu vou ser franco para você: eu não sei tudo que eu preciso fazer, mas de uma coisa eu sei aonde eu preciso estar. Porque o que eu preciso fazer vai aparecer exatamente aonde eu preciso estar. E se eu estou no plano de Deus, tudo que eu fizer cooperará para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então não procure o que fazer, não procure ações, procure estar no lugar que Deus te quer. Bênção, mas eu preciso da bênção. Às vezes as pessoas param: pastor, abençoa a minha vida, me abençoa, pastor, me abençoa para fazer. Nós chamamos de bênção algumas coisas, mas o que Deus chama de bênção? O que é que Deus chama de bênção? Irmãos, Deus abençoa sempre tudo que Ele cria. Bênção é a ordem de Deus para que aquilo que foi criado funcione para aquilo que foi criado. Qual é a bênção de um pássaro? É voar. Qual é a bênção de um peixe? É nadar. Tira um peixe da água, o que é que acontece? Ele morre porque ele sai da bênção. A bênção de um peixe é nadar, a bênção de um pássaro é voar. E a bênção de um homem é governar. Foi essa a palavra que Deus disse para o primeiro homem: domine sobre todas as
coisas, e o homem hoje é dominado por elas. Deus não mandou você dominar pessoas, Deus mandou você dominar coisas. Ele disse: domine sobre todas as coisas. Pessoas você não domina, você conduz. Todo lugar que homens dominam homens está fora do padrão de Deus, do princípio de Deus. Todos os lugares. Por isso que eu odeio o comunismo, porque comunismo é uma religião onde homens querem dominar outros homens. Não vá para bobo não. Comunismo é uma religião. Que tem por princípio e por ideologia trazer igualdade. Mas por que se é para trazer igualdade, por que não nivela para cima, nivela para baixo? Porque o Jesus que eu sirvo não nivelou para baixo, Jackson. Ele nivelou para cima. Ele disse: eu vou e vou preparar lugar. Ah, meu Deus, para onde eu estiver. Porque o meu Jesus não é comunista. Por isso que o comunismo odeia a igreja, porque Jesus nivela para cima e não para baixo. Jesus nivelou e deu o céu para todos. Você tem direito de ir para o céu, para ir para a eternidade, viver a eternidade, porque o Jesus que desceu, ele se humilhou para te levar para o alto. Por isso que o comunismo odeia a igreja. Mas você não perde por esperar, Satanás, porque um dia todo joelho se dobrará. Um dia Alexandre o Grande vai estar lá, Mussolini vai estar lá, Hitler vai estar lá, Lenin, Stalin, Lenin vai estar lá. Todos os homens que quiseram dominar outros homens e quiseram dominar o mundo vão dobrar os joelhos e vão dizer: é verdade, Ele vive para todos sempre. Oh meu Deus! Ei, por isso não nivele Jesus para baixo, nivele sempre para cima. Se você tiver que medir a santidade com a carnalidade, sempre bote a santidade lá no alto e a carnalidade lá embaixo. Nivele sempre para cima. Por isso que o santo vai se santificar mais, o limpo, ah meu Deus, vai se limpar mais. Por isso que aqueles que querem Cristo, eles querem Cristo de verdade. Eles vão buscar mais profundo a Deus. Ei, quer saber? Você não precisa do diabo para fazer coisas erradas. Quer saber? O diabo é a seu favor. O diabo não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua. Por isso que ele disse: Jesus, não está com fome? Come. Você não está com fome? Por que você não come? Você não precisa do diabo para fazer coisas erradas. Você só precisa estar firmado na soberba, no orgulho e na ignorância. E todos nós, deixa eu me incluir aí, porque também faço coisas erradas. Penso coisas erradas, falo coisas erradas. Eu não sou Deus. Todas as vezes que nós estamos firmados no nosso orgulho, na nossa soberba e na nossa ignorância, nós fazemos coisas erradas. Por isso que Jesus correu na frente, morreu na cruz, para deixar a porta aberta, para todas as vezes que o diabo aponta você e diz: ele faz coisa errada. E Jesus não mostra as suas qualidades. Jesus não diz: ele faz coisa errada, mas ele é bonzinho, ele dá o dízimo, ele vai na igreja. Não. Quando o diabo diz: ele faz coisa errada, Jesus mostra a mão. E diz: eu já paguei o preço das coisas erradas. Alguém está me entendendo? Celebre, 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 celebre. Oh meu Deus, celebre!
Jesus não mostra as suas qualidades, Ele mostra o que Ele fez por você. Então chegou a hora de você lembrar as trevas que te atormentam. Você precisa lembrar as trevas, o que aconteceu naquela cruz. Você diga: não, realmente, diabo, eu sou assim mesmo, eu penso assim, às vezes eu sou mal mesmo, às vezes eu falo mal dos outros, mas deixa eu te lembrar o que aconteceu na cruz. Jesus morreu por mim, para me dar vida. Por isso não nenhuma condenação há para aqueles que nasceram em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Você que escolhe se Jesus é para a tua queda ou para a tua elevação. A bênção foi colocada no lugar que ela deveria existir. A sua bênção é governar. É governar, e a partir da sua vida, a primeira coisa que você tem que governar é a sua vida. É o autogoverno. Isso não tem a ver com a tua capacidade intelectual, nem com a tua capacidade financeira. Não tem a ver com a sua performance. Porque você vai ver muitos analfabetos dirigindo melhor a sua vida do que muitos doutores. Autogoverno é você entregar a sua vida para aquele que pode governar e ensinar você a governar. Porque foi Ele que te criou. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Então, por favor, para chegar no propósito, você precisa do plano. Não sai do plano. O problema é que nós queremos um plano sem aflição, sem problema. E Deus pode mudar o plano no caminho, Jackson? Pode ou não pode? Claro que pode. Atos capítulo 16, versículo 16. Paulo e Silas iam todo dia no caminho de oração. Todo dia eles iam orar. Todo dia Paulo e Silas iam orar. E ia uma mulher atrás deles, elogiando, não era criticando. Ela dizia: meu Deus, que homem abençoado, que unção. Oh meu Deus, me arrepia essa unção. Glória a Deus. Que glória, que fogo. Um dia aquilo incomodou Paulo. Paulo olhou para trás e disse: cala a boca, diabo. E por causa disso Paulo e Silas foram presos. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, deixa eu conjecturar um pouquinho aqui, eu gosto de entrar na história. Paulo olha para Silas, não dá para ver porque estava escuro, ele estava no cárcere interior. Paulo olha para Silas e diz: ô Silas, dá um dó maior aí. Aí Silas: para quê, Paulo? Vamos adorar. Nós não estávamos indo adorar. Deus mudou o plano. Enquanto a gente não entender o que a gente está fazendo aqui, nós vamos continuar no propósito. Porque muda o plano, mas não muda o propósito. Paulo e Silas começaram a cantar, a cadeia começou a tremer, as portas começaram a abrir, as correntes começaram a cair, todo mundo começou a ser liberto. O carcereiro viu aquilo, quis se matar. Paulo e Silas disse: já sei qual é o propósito. Eu já sei por que Deus mudou o plano. Foi por causa desse cara aqui. A minha pergunta é: Deus pode mudar o plano para te manter no propósito? Quem sabe alguns de vocês vão ter que mudar de cidade. Quem sabe alguns de vocês vão ter que mudar de igreja. Quem sabe alguns de vocês vão ter que mudar de faculdade. Alguns que estão fora vão ter que ir para a faculdade. E alguns que estão na faculdade vão ter que sair. Como é que faz? Você entende o plano de Deus para a sua vida? Enquanto você não entende, só adora. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, desafiadora. Pessoas hoje, nós estamos na geração das ideias, não estamos? Todo mundo tem uma ideia. Você abre a internet, todo mundo tem uma ideia para tirar gordura do fígado, para destravar alguém, para tirar, para você respirar melhor, para tirar mancha da pele, para tirar piolho, para tirar não sei o que. Meu Deus do céu, todo mundo tem um remédio para dengue, todo mundo tem tudo para todos. É a geração das ideias, mas é a geração das ideias sem direção. Você não precisa de uma ideia nova, você precisa de uma direção correta. Porque todas as ideias, todas as coisas cooperam e concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Vai para o trilho, irmão. Vai para o trilho. Você pegou essa palavra? O plano de Deus caminha sobre a verdade.
Ó Espírito Santo, Tu que és Deus em toda a terra, em todo o tempo. Senhor, eu quero nesse momento, Jesus, clamar a Ti, que vem interceder por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a Tua palavra. Indo de encontro, Pai, a esta vida, Senhor. Indo de encontro, Senhor, a esta necessidade, ó Pai. Aquece-nos, ó Deus, com a Tua glória e com o Teu poder, Pai. Onde não haja mais nada em nós que não tenha vida, que não crie, que não gere vida. Porque nós estamos aqui, Senhor, para gerar vida, Senhor. Nós estamos aqui para dar frutos, ó Pai. Mas as intempéries, as dificuldades, Senhor, têm nos feito, Pai, paralisar. Às vezes, meu Deus, como uma estátua, como a mulher de Ló, que olhou para trás e ali se viraram numa estátua de sal. Às vezes nós estamos como ela, Senhor. Nós decidimos ficar lá no nosso passado e não conseguimos avançar. Mas neste dia, Senhor, Pai, essa pessoa precisa do Senhor. Essa pessoa precisa desse milagre, Senhor. Que ela precisa, Senhor, viver o novo. O que o Senhor tem preparado para ele e para ela. O Senhor, Deus, faz viver coisas grandiosíssimas. Oh, Deus, Tu pode fazer essa pessoa viver novamente. O Senhor pode fazer essa pessoa viver novamente, Senhor. O Senhor pode dar vida, porque Tu és o dono da vida. Tu pode curar, Senhor, porque Tu és a cura. E sobre Ti o Senhor levou todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. E o Senhor venceu a morte para nos dar vida. E neste momento, Senhor, esta pessoa precisa tomar posse dessa palavra. Tomar posse dessa palavra que foi pregado agora, Senhor, através da vida do apóstolo Luiz Hermínio, no qual tem ministrado coisas tão grandes nas nossas vidas, que só precisamos tomar posse da nossa vitória. Abençoa cada um deles, abençoa o nosso apóstolo, abençoa todo o seu trabalho. Meu Deus, o grupo Mervan, Senhor, comunidade Mervan. Abençoa, Pai, cada pastor. Abençoa os nossos pastores, Senhor. Abençoa a nossa família de Cristo, Senhor. E dá vitória para o Teu povo, Pai. Porque nós almejamos, Senhor, estar naquele último dia juntinhos. Adorando o nosso Rei, ao nosso Redentor, ao nosso Salvador. Obrigado, Jesus, por cada cura, libertação, transformação, Senhor. Obrigado por esta vida que está sendo restaurada agora. Por esse câncer que está sendo expelido. Por essa doença no sangue que está saindo agora. Por este mal, essa depressão que está saindo. Essa tristeza, essa angústia, esse desânimo, essa miséria. Em nome de Jesus, que está saindo agora para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por cada vida, Deus. Obrigado, Senhor, por minha vida, por o Senhor ter me tirado de onde o Senhor me tirou, somente para dizer que eu Te amo, e somente para ministrar sobre essa vida, dizendo que não há amor maior, e não há nada que vença uma pessoa que é apaixonada por Jesus. Deus é na tua vida, querido, querida. Deus é na tua vida, jovem. Ei, jovem, Deus é na tua vida, jovem. Tu tem força para vencer, porque a força Deus colocou dentro de ti. Porque Ele declara na sua palavra: ei, jovem, tu sois forte. Continua, continua, continua. Amém? Se fosse para ministrar, Deus está aqui falando comigo. Deus está aqui ministrando na minha alma. Eu quero te dizer, querido, seja abençoado. Hoje eu nem vou pedir para você fazer nada. Faz o que Deus mandar no seu coração. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. E Deus abençoe sua vida. Amém. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações.